Pra todo mundo que tá ligado, é o seguinte, quer ir pro São Paulo, Cascão? Não, eu não quero São Paulo agora, eu queria os gols do Corinthians, queria falar do... Então tá, tudo bem, eu não quero São Paulo agora, eu quero falar do Corinthians. Vamos lá, o Júnior vai... Teve agora uma fala do Júnior, vamos falar sobre a fala do Júnior. Dando-se a audiência, Cascão, esquenta a cabeça com isso aí não, meu. É o seguinte, dá pra entender que o Dorival Júnior já entendeu em 3 jogos que ele precisa de reforço? Já deu pra entender, né? O Dorival sabe que precisa, Corinthians... Pô, Léo Maná, Charles, é duro, irmão. setor defensivo. Kaká. O Corinthians eu não entendi, porque povoou esse meio de campo, né? O que tem de volante sobrando, tá faltando zagueiro. E pra mim mexeu mal no jogo ontem o Dorival Júnior. Tem menino Choca lá que talvez tenha mais oportunidades. Tava no banco. Talvez tenha mais oportunidades, mas precisa de um zagueiro, principalmente na ausência. Hoje o André Ramalho e o Gustavo, eu imagino que é a dupla titular do Dorival. Na ausência do Gustavo, ele está sofrendo com o substituto. Pra você, Nicola. O André também não tá jogando essa bola toda. É assim, o Corinthians precisa de um zagueiro titular. Mas ele é bom de bola. É bom, não é bom. Eu acho que se deu se não ficar muito exposto, eu acho que ele é muito Ele é até mais zagueiro que o Ele Gustavo sai pro Henrique. bote toda hora. O Kaká saiu pro bote ontem. Quem sai pro bote do lado esquerdo? Kaká não é jogador pro Quem Corinthians. sai pro lado direito? Larga a mão do seu otário, o André Ramalho. Toda hora você sai pro bote e você sai sozinho. O cara fica lá esperando na boa. O tal de Kaká. O Kaká não é jogador pro Corinthians. O André Ramalho é, na teoria, o melhor jogador entre os zagueiros. Mas o mais confiável é o Gustavo Henrique, que tá machucado. Então, assim, estamos falando de reforços, não estamos? Prioridade absoluta, trazer um zagueiro para ser titular. Alguém que chegue e vista a camisa. Esse seria uma prioridade. Falta, craque, na minha opinião, um velocista. O Corinthians não tem no Romero, no Thales Magno, em qualquer outro jogador, alguém com essa característica de dar velocidade para profundidade. Depois, se puder trazer também mais um outro atacante, enfim. Mas essas duas, o zagueiro e o ponta, para mim, são prioridade. Isso é uma coisa que você fala, que todo mundo fala, e que eu falo também é legal. Mas o que eu posso fazer com esse time? O que eu tenho que organizar para esse time? Porque o Corinthians não perdeu. O Corinthians fez 3 jogos, o Dorival Júnior ganhou 2 e empatou 1. Não é o fim do mundo. O Corinthians não tá caindo, tá? O Corinthians não tá. Nem vai cair, né? Né? Calma, né? É o 8º lugar. Calma que o Corinthians não tá lá embaixo. Não é, calma. Calma aí, imprensa aí. Craque. O que precisa fazer? O Dorival Júnior desse entendimento. Eu tenho um monte de volante, mas eu tenho só 2 atacantes. Só 2. Não é muito louco? E um eu meia, tenho um monte de zagueiro. E um meia que tá machucado. Eu tenho um monte de zagueiro, eu só tenho um lateral. É isso. Que é o Angileri. É isso que tem que pensar. É isso que tá faltando, é isso que tá faltando. Mas entender isso. É isso que tá faltando. Precisa de substitutas à altura. Vou te dar um exemplo. Se perder o Memphis ou perder o Yuri, vai entrar quem? A gente já tá vendo que os reservas desses jogadores não dá pra contar e não tem condições de vestir a camisa do Por exemplo, Corinthians. o São Paulo perdeu o Caleri, perdeu o Lucas e perdeu o Oscar. Quem colocou? Colocou Ferreirinha, Alves, Alves, Ferreirinha. André. O Corinthians tem na base? Esse é o problema. Então, Então, o Corinthians tem na base para colocar? Não tem. Então, o que eu preciso? Você precisa o buscar... Hector Hernandes vai jogar? Não. Vamos falar a verdade. Não, não vai. Não. O Thales Magno vai ser titular? Não Esse vai. O Igor Coronado vai ser? Esse pode ser. Quem? O Thales pode ser. Mas ele precisa jogar, hein, Veloso? Precisa jogar? Precisa ter mais vontade, filho. jogar. Você é bom de bola, cara. Você precisa... Pô, vai pra dentro, irmão. Eu acho que é mais fácil o Thales voltar a jogar do que o Coronado. Não tenho dúvida disso. Não tenho dúvida disso. Agora aí, precisa buscar mais alternativas. Ele falou aí que no meio do ano tem a janela aí. Agora, o problema todo é contratar certo, né? Contratar os jogadores certos, jogadores à altura do Corinthians, é aquele negócio. O Corinthians passou um tempo contratando jogadores que não tem condições de vestir a camisa do Corinthians. Aí, cara. Não pode, não tem condições de você buscar jogadores para estar fazendo experiência. O Corinthians é lugar de... assim, ó, você precisa contratar tudo jogador bem, para mas jogar. se você tiver o time... Não é só o Corinthians, Souza, o Santos, o São Paulo. Só tem 2 times que é monstro aí. Sabe, vamos lá, ó. Você tem o Hugo Souza, o Mateuzinho que não é nem uma Brastemp. Mas vai. Mas vai. Tá indo. Mas vai. Tá indo. Vai, não é nem uma Brastemp. Nós 4 conversando, mas vai. E na seleção não tem lateral direito? Aí André Ramalho, e você coloca o Gustavo Henrique, que volta daqui 20 dias. Você bota esse Kaká aí. Não, Aí você pega o Angileri. Depois você coloca Carrilho, José Martínez, Ranieri. Desculpa, Ranieri, José Martínez, Carrilho e Garro. E o Alberto e Memphis. É um baita time, o time irmão. titular é muito bom. É um baita time, Veloso. É bom. Não é um baita time? O problema é que ele perdeu Você tem Romero. o Garro, que ele não tem substituto, e perdeu o Gustavo, que ele não tem substituto. Não, eu sei disso. O Lucas saiu, quem entrou, Souza? Do mesmo patamar.
Não entrou. Então, é isso que eu tô te falando. Mas na você precisa de fase jogador, tinha mais opção, acho, hein? craque, você precisa de jogador que mantenha o padrão. Quem tá fazendo jogada de beirada aqui são os volantes, pô. Souza, vamos lá, eu tô colocando o São Paulo pra gente discutir. Não, eu sei disso. Então vamos lá, o São Paulo tem 6 empates, Souza. 6 pontos e 18. Eu sei, mas assim, com 6 empates... Mas, com 6 empates, a gente tem um ponto a mais do que... Mas não é um ponto, você não tem um pode ponto a pensar mais. no futebol por causa de um ponto, Souza. Ainda mais o Campeonato Brasileiro. Se eu tenho 6 empates, alguma coisa tá errada com o São Paulo. Ah, é o time invicto. Mas tem que pensar nisso. O que é? O Lucas, o Caleri, o Palmeiras, por exemplo. É o único time que mexe, os caras dão certo. Olha o Santos. O Santos briga pra não cair ou não briga, Veloso? Briga, vice-lanterna. Pra você. Esse Santos aí briga pra não cair. O Grêmio. O Grêmio briga pra não Fluminense. cair. Ô, craque, o Palmeiras Que tinha foi no último campeão da jogo- Libertadores outro dia. Esse time do Fluminense, o Atlético, que todo mundo paga pau. Um Atlético, meu irmão, se não ficar esperto, não fica entre os 5. Ou fica, Veloso, Souza aí? Não, o Galo acho que fica entre acho os que vai 8 ali. crescer, Vai é. ser Não, mas é pouco, né? pouco. Ô, craque, o Palmeiras tinha outro dia no banco de reservas o Estevão, o Veiga, Briga, Maurício. o Maurício e o Flávio Lopes. É porque eles estavam E o cansados. Paulinho. Não, tudo Paulinho. bem. É que eles estavam cansados. Olha o banco dos caras. Exato.